É na infância que desenvolvemos a maior parte da nossa socialização com o nosso mundo interno e externo. O nosso mundo interno é o nosso lar, o convívio com a nossa família, com os avós, padrinhos e irmãos, as pessoas mais próximas a nós. Agora, o nosso mundo externo, ele normalmente é a igreja que a gente frequenta, a escola, os vizinhos, os colegas, os amigos, às vezes a balada que você vai, mesmo sendo pequenininho de adolescente, as suas festinhas. Esse é o mundo externo que também influencia profundamente e em muito, tá? O desenvolvimento nosso, desde a infância até a vida adulta. As coisas, gente, que ocorrem na infância repercutem fortemente, criam raízes profundas na nossa personalidade, porque é na infância que a nossa personalidade vai sendo moldada, vai sendo criada. E isso vai afetando profundamente quem somos e moldando, formatando, criando, idealizando e cocriando o que nós vamos nos tornar no futuro. Por isso que o que a gente passa na infância barra adolescência é tão profundo. Cria raízes profundas quando a gente está em qualquer idade adulta, melhor idade, independe. Se existem, fica ligado, se existem nesse processo conflitos de gerações, as percepções serão mais doídas ainda. As relações familiares ficam abaladas e nós criamos alguns bloqueios na infância e algumas travas que vão nos acompanhar o resto da vida. É importante entender esse processo, porque quando eu falo conflitos de gerações, porque muitas das vezes nós temos pessoas de diferentes idades dentro de casa, com vivências diferentes. E isso choca muitas das vezes, isso gera conflito, isso gera angústia. Entender esse processo, gente linda, é muito importante, até mesmo para que você possa ser mais compreensivo e mais compassivo com você mesmo e com os problemas que você traz hoje para a sua vida. Eu sempre digo que do jeito que fazemos uma coisa, repetimos todas as outras. De novo, hein? Do jeito que fazemos uma coisa, repetimos todas as outras. Isso é sério, isso é padrão. Isso tem a ver com profundidade também nas relações que a gente tem dentro da família e fora dela. Logo, preste atenção. Do jeito que a gente faz dentro de casa, a gente repete na rua. Muitas das vezes a gente não percebe. Do jeito que a gente faz com a mãe, a gente pode repetir com o pai. Do mesmo jeito que a gente faz com o amigo, a gente pode repetir com o parceiro. E assim sucessivamente, sem a gente não se dar conta. As relações, quando elas estão travadas e bloqueadas, principalmente quando essas relações são entre pais e filhos, ocorre um sentimento muito doloroso, que pode ter consequências muito sérias em um futuro bem próximo, mas que já cria raízes muito dolorosas no momento presente. Fica ligadinho. Não sei como é a vida de cada um aqui que está me assistindo. Eu posso te garantir, eu não tenho essa noção, mas eu sei que muitos de vocês, olha só, eu sei que muitos de vocês que estão me assistindo aqui agora, têm em suas famílias algum tipo de racha, alguma situação, ou não se dão bem por algum motivo, ou, de repente, é uma situação parecida com o que eu vou abordar agora. Isso é muito interessante, porque quando analisamos um lado da questão e esclarecemos,
que é o nosso objetivo aqui hoje, para que possamos ter clareza e assim poder dar um passo maior na nossa vida, para resolver alguns problemas pendentes que às vezes causam transtornos há alguns anos. Algumas brigas entre familiares são tão sérias, nossa, tão sérias, que podem trazer sentimentos parecidos com esse, ó. Mágoa, ressentimento, insegurança, rejeição, tristeza, raiva, ansiedade. Às vezes a pessoa cria problemas sérios para desapegar, às vezes ela tem dificuldade de falar seus sentimentos, de abrir o diálogo. Todas essas sensações e percepções acontecem quando a gente tem esses problemas. E esses sentimentos variam de acordo com a situação em que a família se envolve. Muitas das vezes, começa pela disputa de atenção dos filhos ou daqueles que amamos. Queremos sempre dar atenção. Muitas das vezes, queremos ter a preferência em todas as situações. E isso gera, gente linda, muitos problemas. Principalmente quando a gente tem muitas pessoas dentro de casa. E aí, aos poucos, vai criando mágoa, vai criando raiva, e em especial, a rejeição é a grande vilã da história, pois a partir da rejeição cria-se muitas coisas. Olha só, ela gera raiva quando não alcança seu objetivo. Ela gera disputa o tempo inteiro, o que suga a energia de todos que se envolvem no problema. Ela cria algo para muitos de vocês pode parecer exagero, mas que não é. É a dita cobrança. Nossa! Mesmo sendo em casa, no lar, no ambiente familiar, nossa, mesmo sendo, a cobrança é algo que acontece na grande maioria das vezes, criando situações para que o outro se sinta numa situação delicada, que gera rejeição, que gera culpa. Porque quando você se sente cobrada demais, você cria uma rejeição, você cria um ressentimento, você cria uma sensação de culpa horrorosa. Parece que você nunca é boa o bastante. Parece que nada do que você faça vai agradar. Então você se diminui, você se sente menor, você se sente menos das coisas. E o outro que está cobrando, muitas das vezes, não se dá conta. Por quê? Porque do jeito que a gente faz uma coisa, a gente repete sempre. Muitas das vezes ele foi muito cobrado na infância. E agora ele está repetindo o padrão aqui. Eu fui cobrado pelos meus pais, então eu tenho que cobrar na minha família. E isso é muito sério. A gente não percebe, esses são choques de gerações. E essas disputas, elas são muito doídas. Muitas das vezes, a pessoa trabalha o dia todo e quando chega dentro de casa, fora o cansaço do dia a dia, ainda precisa cuidar dos afazeres domésticos e nem sempre para analisar o que realmente está acontecendo. É assim, é como se tivesse uma venda nos olhos. Aqui, gente, eu não estou colocando culpa em ninguém. Não estou mesmo. Eu estou apenas analisando o fato verdadeiramente como ele é. Costumo dizer, e eu falo isso mesmo, que fazemos o melhor que podemos com o conhecimento que temos. Então, muitas das vezes, os pais resolvem as questões com os filhos a partir das suas próprias vivências, aquilo que aprenderam com seus pais, com os seus irmãos, com os seus avós lá atrás. É a dita repetição de padrão. Do jeito que a gente faz uma coisa, a gente repete todas as outras. Mesmo que a gente aprendeu lá atrás, a gente repete aqui. E isso é sério, porque às vezes a gente está fazendo isso com os nossos filhos. Às vezes a gente está fazendo isso com os nossos irmãos. Às vezes a gente está fazendo com os nossos companheiros e a gente não se deu conta. Entendeu? Nem sempre a solução dada
é a mais agradável. Mas na grande maioria das vezes, os filhos sentem muito isso. E a raiva, gente, ela é grande. Agora preste atenção. Esses sentimentos todos que eu estou falando, quando não são resolvidos na infância, quando a criança não consegue se expor, não consegue falar, vai só absorvendo, elas se perpetuam na adolescência e chegam até a vida adulta. E aí vai criando cada vez mais afastamento e rejeição. É claro que vai de criança para criança, tá? Vai de personalidade para personalidade. Esse afastamento e essa rejeição pode chegar a um ponto que é insustentável muitas das vezes viver no mesmo espaço. Por isso, gente, que o diálogo é tão necessário. Parar um tempo para ouvir é de suma importância. Fica a dica preciosa aqui para todos vocês. Ouça mais seus filhos, ouça mais seus maridos, se ouça mais os membros da família, para você evitar problemas tão sérios como a rejeição. Se ouça e se faça ouvir. Hashtag fica a dica.